Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. Hoje, dia 10 de junho, marca o regresso a esta série contínua de Lone Wolf, que seria apenas dedicado ao sexto livro da série Magna Kai, que seria o The Prisoners of Time, mas eu quase à última da hora eu decidi fazer aqui uma ligação, uma junção não só deste livro, como também do sétimo livro, o The Masters of Darkness, e assim também encerrar aqui a série Magna Kai um bocadinho antes do tempo. Porque é que eu pretendi fazer isto? E estes dois vídeos vão ser menos, não vão ser tão informativos, e isso é em parte também por causa da decisão que eu tomei mediante a forma como como estes vídeos têm sido recebidos pela comunidade. Não quero com isto dizer que a comunidade tem recebido mal estes vídeos, não tenho tido absolutamente queixas sobre a forma como os vídeos são apresentados, mas eu noto que tem havido uma queda de visualizações desde os primeiros até estes últimos que eu tenho lançado. E eu percebi que pode haver certos motivos para isso. Ao longo das últimas semanas e dos últimos meses, eu já tenho falado com várias pessoas que veem os meus vídeos, e de facto há algo que eu tenho feito já bastante, já desde o início deste projeto, que é ser demasiado informativo em relação aos livros que eu apresento. Muito basicamente, os vídeos que eu faço, na sua maioria, até agora, são de eu próprio, sentado à frente da câmara, a mostrar o livro e a falar sobre a história, a falar muito superficialmente sobre as mecânicas, de vez em quando a apresentar umas imagens, quer seja ilustrações, quer seja imagens de fichas de personagem ou fichas de aventura, apresentar ali as regras, mas não há uma parte mais demonstrativa. Ou seja, aquilo que eu tenho estado a fazer nos últimos vídeos com os gameplays da Fighting Fantasy, esses têm tido muito mais adesão e têm tido muito mais interação entre os membros da comunidade. Não só pelo facto de que a Fighting Fantasy são os livros-jogos mais conhecidos aqui em Portugal, as Aventuras Fantásticas, porque muita gente cresceu com estes livros nos anos 80 e 90, graças às publicações da Verbo, e que agora a Porta Editora tem estado a lançar. Mas também porque Lone Wolf e outras séries de livros-jogos ainda não são tão conhecidas pela comunidade. O meu objetivo aqui da Game Book Guild, não é? Como o dono do canal da Game Book Guild, é trazer a literatura interativa e os livros-jogos, mas para isso é preciso mostrar a essência dos mesmos. Não só mostrar as capas e mostrar algumas ilustrações, mas sim mostrar como é que os livros funcionam, mostrar o interior dos livros, apresentar um bocadinho do gameplay. E vai ser isso que eu vou apresentar no futuro. Tirando esta mudança radical na apresentação dos livros de Lone Wolf, tudo o resto, todas as datas que eu apresentei, os livros que eu anunciei no final do ano passado, vão ser apresentados, se tudo correr bem, não é? Se não houver nenhum imprevisto, todos os livros vão ser apresentados nas datas correspondentes. Mas não vão ser apresentados desta forma informativa. Vão ser apresentados sim de uma forma mais demonstrativa, comigo a falar, não é? Com a webcam ali no cantinho e depois em grande plano eu a mostrar o livro, como tenho feito com os gameplays da Fighting Fantasy, e vai ser assim que eu vou fazer. Vou passar a fazer dessa forma. Os livros do Jonathan Green da Ace Game Books, aqueles que eu anunciei, o The Wicked Wizard of Oz, o Neverland Here Be Monsters, o do Beowulf, o Shakespeare vs Cthulhu, esses todos vão ser apresentados dessa forma. O Open World October também vai ser apresentado dessa maneira, portanto, todos os livros vão ser apresentados nas datas correspondentes, nas datas prometidas, mas vão ser neste novo formato. Portanto, não vai ser informativo, não vai ser eu a falar para apenas a falar para uma câmara, não vou estar a ler guiões nem nada do género, não vai ser, vai ser uma junção de informativo e de demonstrativo.
para vocês verem como é que é o interior de um livro-jogo, para vocês verem como é que é a própria interatividade do jogo. E se possível, até posso jogar um bocadinho dos livros se houver tempo para vocês verem como é que eles funcionam, para vocês também verem como é que são as diferentes mecânicas que existem entre os diversos livros-jogos. Tem estado a funcionar assim com o Fighting Fantasy e eu pretendo continuar a trazer. Eu pretendo continuar a trazer Fighting Fantasy no futuro. E há também uma outra razão pela qual eu decidi também despachar aqui Lone Wolf. Hum, para quem sabe, e para quem votou na poll que eu lancei há uns meses, eu estou a prometer um tutorial sobre como escrever um livro-jogo. E eu ainda não fiz, eu ainda não lancei um único episódio desse tutorial. O que eu posso afirmar, há duas coisas que eu posso afirmar, que é a estrutura do tutorial já está toda delineada, e segundo, os vídeos do tutorial vão ser lançados a partir do próximo mês. Portanto, em julho eu vou fazer, não sei ainda se o formato vai ser consistente em todos os episódios, mas eu vou tentar manter uma consistência de lançamento dos vídeos em que eu faço o tutorial sobre como criar um livro-jogo passo a passo. Mas mais sobre isso quando lançar os vídeos, portanto não tenho que se preocupar agora com isso. Quando eu começar a lançar o tutorial, aí sim eu mostro a estrutura e depois apresento as informações, vou apresentando as informações à medida que eu for avançando nos episódios. Com isto, vamos então falar aqui muito rápido acerca de Lone Wolf. Eu não quero, lá está, eu não quero ser muito informativo aqui e eu também não quero levar muito tempo. Portanto, vamos fazer aqui um overview, não é? Um resumo muito rápido daquilo que acontece em Lone Wolf. No The Prisoners of Time, não sei se, por acaso de não se recordarem, no Dungeons of Torgar nós conseguimos recuperar uma das 3 Lore Stones que tinham sido capturadas pelo Dark Lord Ganag, mas imediatamente nós tínhamos caído numa armadilha, nós encontramos o Lord Pydo aprisionado lá e embora ele nos tenha ajudado a encontrar essas Lore Stones, quando nós nos perdemos naquele buraco negro onde caíram as 2 Lore Stones restantes, o Lord Pydo acabou por perder a vida ao enfrentar os Dark Lords ou ao enfrentar o Dark Lord Ganag nessa pronto, quando nós desaparecemos. No The Prisoners of Time, nós então ficamos aprisionados no plano Daziarn, que é um plano à parte do universo de Aon, uma espécie de dimensão paralela com diversas camadas que nós temos a oportunidade de explorar um bocadinho ao longo do livro. E o nosso objetivo não é só encontrar uma forma de sair, mas também encontrar as Lore Stones que estão perdidas neste plano. E nós, à medida que vamos avançando, e aqui a história é bastante linear, embora, claro, com as suas variantes de escolhas que nós podemos fazer, aqui nós encontramos personagens como o Beholder, como a Saroka, que são 2 personagens muito interessantes, são 2 personagens que representam estatutos muito importantes nestas sociedades que se formaram aqui em Daziarn e que nos explicam não só como é que este plano funciona, as diversas estruturas deste plano, mas também nos informam, principalmente a Saroka, informa-nos que a nossa batalha contra os Dark Lords é muito mais importante do que aquilo que nós imaginávamos e a nossa presença, a nossa existência pode ser aquilo que distingue ou aquilo que determina se o bem ou o mal irão prevalecer, qual destas 2 forças irão prevalecer. Eventualmente nós encontramos uma das Lore Stones, mas a outra depois é capturada e, mais uma vez, não é? Porque as Lore Stones acabam sempre por ser capturadas. Encontramos a primeira e depois nós temos que encontrar a segunda. Temos um encontro com um Chaos Master, que é uma criatura diabólica aqui que assola um dos territórios do plano Daziarn. E quando finalmente nós chegamos à parte final, nós temos uma outra surpresa. Nós não só encontramos a última Lore Stone, como damos de caras com Vonotar. E para quem se lembra,
Isto já vai desde há muito tempo, não, há muito tempo não, desde o ano passado, quando eu apresentei o The Caverns of Cultay, o terceiro livro da série Kai. O objetivo desse livro era nós encontrarmos Vonotar. Vonotar é um traidor da Brotherhood of the Crystal Star, que foi quem vendeu informações da Ordem Kai aos Dark Lords, que permitiu que houvesse o ataque ao Mosteiro Kai, que acontece no início da primeiríssima aventura, e o que levou a que nós nos tornássemos o Lobo Solitário, o único, não é, o único Kai sobrevivente. E nós capturámo-lo no terceiro livro, e ele, como condenação, não é, como punição, ele é banido para o plano de Asgard através de um Shadowgate que existe na cidade de Torran. E como nós entramos num Shadowgate no The Dungeons of Torgar, aqui nós voltámo-lo a encontrar, juntamente com outros vilões de Summerland que foram também banidos ao longo da história de Summerland, neste caso, que acabaram por se juntar a Vonotar, e nós temos que os derrotar. Portanto, aqui nós derrotamos Vonotar definitivamente, penso eu, espero eu, e conseguimos regressar até Magnamund. Portanto, aqui basicamente nós temos dois objetivos, que é encontrar as restantes Lore Stones e encontrar também o caminho de volta para casa. Aqui o The Prisoners of Time, o sexto livro da série Lone Wolf. Antes de passar para o Masters of Darkness, eu vou só dar aqui uma informação acerca de qual é o nosso rank, porque se nós formos fazendo os livros por ordem, o nosso rank vai subindo de livro para livro, e a nossa personagem, neste caso, deixem-me só aqui entrar, o nosso rank passa a ser de Scion Kai, e ele fica aqui escrito desta maneira. E as nossas Improved Disciplines vão ser as seguintes. Nós temos o Weapon Mastery, que quando entramos em combate com uma arma que nós temos proficiência, podemos adicionar 4 pontos em vez dos 3 pontos habituais no Combat Skill. E se caso nós enfrentemos o nosso adversário sem uma arma, nós apenas perdemos 1 ponto de Combat Skill. Se nós tivermos Invisibility, nós conseguimos alterar a nossa aparência física de forma a enganar um inimigo, e a duração e o efeito, claro que dura quanto mais poderoso for o Kai Master. Se nós tivermos Pathsmanship, um Scion Kai tem a habilidade de conversar com qualquer criatura senciente. Se tivermos Psyscreen, nós podemos absorver e controlar energias que nos são dirigidas, portanto não só temos a capacidade de nos protegermos contra energias, mas também podemos manipulá-las. E se tivermos Divination, nós podemos, não é, os Scion Kais podem sair do seu próprio corpo e estar num estado de animação suspensa e explorar tudo o que está à nossa volta, sem qualquer limitações físicas. Isso também é considerado um Spirit Walking. Portanto, estas são as habilidades do Prisoners of Time. Quando nós regressamos a Magnamund no início do The Masters of Darkness, nós apercebemos-nos de que o tempo no plano de Asgard e em Magnamund não flui da mesma maneira. E embora nós tenhamos estado alguns dias em Asgard, em Magnamund passaram-se anos. E durante a nossa ausência, os Dark Lords praticamente conquistaram Magnamund inteira. Quase toda. Summerland ainda continua a lutar. Duranor também se encontra resistente, mas grande parte de todo este mundo de Magnamund já está sob o controlo do Dark Lord Ganag e de todo o seu exército de Dark Lords. E quando nós chegamos, as primeiras pessoas que nos recebem são o Banadon, Lord Banadon, que é o membro da Brotherhood of the Crystal Star e um dos melhores amigos de Lone Wolf, e o Lord Rimoa, que é um mestre também da Brotherhood of the Crystal Star. E eles imediatamente colocam-nos a par de tudo o que aconteceu nos últimos anos
e dão-nos a missão de nós irmos a Helgadad, o coração das Darklands, para, de uma vez por todas, derrotarmos o Dark Lord Gannag e, bem, de certa forma, nós também levamos um explosivo para lá e rebentar com aquilo tudo para eliminar a ameaça dos Dark Lords de vez e salvar Magnamund desta grande ameaça. Neste momento nós já temos todas as Lore Stones connosco, portanto nós já somos um Grandmaster nesta situação. Vou só confirmar aqui. Nós neste caso somos um Archmaster. O nosso rank evoluiu para um Archmaster. Mas sendo que a série a seguir é esta, não é? Nós estamos na série Magna Kai, a série a seguir é esta, que é o Grandmaster. Nós somos esse mesmo Grandmaster e nós começamos a iniciar a nova Ordem Kai. Nós já temos conhecimento e já temos poder suficiente para nós invadirmos esta fortaleza, não é? Este antro demoníaco e finalmente colocarmos termo à ameaça dos Dark Lords. No entanto, nós temos de partir para as Darklands e não só a viagem é longa, como também é bastante perigosa. E uma das partes que nós temos que fazer logo no início é irmos de barco até uma determinada zona. E para quem lê Lone Wolf sabe perfeitamente que quando o lobo solitário coloca um pé num barco é porque o barco vai ao fundo, quase. Portanto, é quase uma sina do próprio Lone Wolf. Quando vamos de barco, o barco vai ser atacado, o barco pode afundar, não é? Corre o risco de ser afundado, pode mesmo afundar porque pode ser um evento canónico. Portanto, mas não há forma de escapar a isso, não há forma de irmos de outra maneira. Irmos por terra pode demorar muito tempo e então por mar é mais seguro, porque nós vamos também escondidos. E assim que nós chegamos às Darklands, nós temos que ter muito, muito cuidado. E aqui eu dou uma pista, eu dou uma dica gratuita. Se vocês tiverem a Summersword, o que é bem possível, mas nós adquirimos a Summersword no segundo livro da série, portanto é possível nós fazermos estas aventuras sem a termos. Mas se nós tivermos a Summersword, se tiverem a Summersword, tenham muita, muita atenção, porque ela pode ser uma ótima arma contra os Dark Lords, mas não devemos esquecer que ela é uma arma que se manifesta bastante quando nós estamos na presença do mal. É um pouco como a espada do Frodo, a Sting, no Senhor dos Anéis, que quando orcs estão por perto, ela começa a brilhar. E o Gandalf também tem uma espada idêntica, por acaso, nos livros tem. E aqui é exatamente a mesma coisa, e isso pode denunciar a nossa presença. Portanto, mesmo que nós consigamos derrotar os nossos inimigos, utilizar a Summersword pode ser uma faca de dois gumes. E é preciso ter muito, muito cuidado quando fazemos isso. Mas, se nós conseguirmos levar a nossa missão a bom termo, no fim deste livro, nós temos a oportunidade de enfrentar finalmente o Dark Lord Gannag, o nosso arqui-inimigo nesta série, finalmente derrotá-lo, implantar o explosivo no coração da Helgadad e rebentar com aquilo tudo e finalmente eliminar a ameaça dos Dark Lords. Mas será que esta ameaça está realmente dizimada? Será que vamos ter outras ameaças? Assim, a série principal tem 32 livros, nós ainda só vamos no 12º. Portanto, sabemos que há muitas mais aventuras, há muitas mais histórias para contar, e depois desta série Magna Kai, nós iremos entrar na série Grandmaster. Agora, em relação ao futuro desta série Lone Wolf, como eu já disse no início do vídeo, eu vou optar por abordagens diferentes. E isso pode fazer com que a minha abordagem nos livros seguintes de Lone Wolf possa ficar comprometida de alguma forma. Neste momento, e eu agora posso dar aqui uma atualização acerca do que tem havido, das publicações, não é? Daquilo que a Holmgard Press tem feito. A Holmgard Press, como vocês sabem, tem lançado as Definitive Editions de Lone Wolf, que são basicamente estas versões, tentar criar uma consistência uma consistência na série inteira, que não tem existido.
E eles têm lançado os hardbacks, ou seja, as publicações em capa dura e também publicações em capa mole, tipo estas. E são estas que eu tenho utilizado. E eles têm lançado os livros ao seu tempo. No início deste ano, eles terminaram a série Grandmaster, que é a terceira série desta. Que é, sim, podemos considerar quase a terceira temporada desta série de Lone Wolf, desta série principal. Mas eles ainda não lançaram as versões softcover, ainda não lançaram as versões com capa mole. Que são essas as versões que eu vou querer adquirir. Eles já anunciaram que vão fazer um lançamento conjunto dessas softcovers no futuro, ainda este ano, espero eu. E se assim for, eu irei ponderar sobre a forma como eu vou apresentar os próximos livros e a história no futuro. Caso eu não consiga obter os livros até ao final deste ano, eu terei de repensar a forma como eu irei apresentar estes livros no futuro. Existem outros livros paralelos de Lone Wolf, como Chronicles of Magnamund, Autumn Snow, The Huntress. Esses livros são paralelos, não fazem parte da série original, mas ajudam também a expandir o mundo de Lone Wolf, e esses eu posso apresentá-los de uma forma demonstrativa, como aquilo que eu falei há pouco. Em relação ao Grandmaster, eu não posso garantir que consiga apresentar os livros a partir do próximo ano. Seja como for, ao longo deste ano eu irei dar atualizações acerca daquilo que eu pretendo fazer no próximo ano. Provavelmente em dezembro deste ano eu irei fazer o que eu fiz em dezembro do ano passado. Portanto, um vídeo acerca do futuro da Game Book Guild e aquilo que eu pretendo fazer no ano de 2027. Mas para agora terminamos aqui a série Lone Wolf com estes dois livros, o The Prisoners of Time e o The Masters of Darkness. Se tudo correr bem, eu irei apresentar os livros da série Grandmaster no próximo ano. Se não, existem as outras alternativas, o The Huntress, o Autumn Snow, Chronicles of Magnamund, provavelmente o Skull of Agarash, também, que também é uma excelente leitura. E lá está, não falta material de Lone Wolf para apresentar, mas que seja um material que seja apresentado de uma forma diferente. Portanto, é garantido que eu irei apresentar as coisas de uma maneira diferente. Quem sabe no futuro até posso fazer gameplays dos livros, se bem que como o Lone Wolf a série principal é contínua, aqui eu teria que fazer algo diferente. Isto não é como a Fighting Fantasy, em que cada livro é uma experiência sem continuidade, pelo menos na maior parte deles. Aqui somos a mesma personagem a seguir a mesma história, a seguir uma história contínua. Eu teria que pensar muito bem como iria apresentar esses livros. Portanto, ainda é algo que eu vou ponderar, é algo que eu irei depois decidir como vou apresentar, mas muito provavelmente será de uma forma mais demonstrativa, como eu tenho feito aqui com a série da Fighting Fantasy. E pronto, este foi o vídeo para terminar aqui a série Magna Kai com estas mensagens, com esta abordagem diferente de como o Lone Wolf de como o Lone Wolf termina, como esta série Magna Kai termina. Eu lembrei-me agora que não disse as Improved Disciplines do Archmaster, e vou só aqui dar vou só aqui falar quais são quais são as Improved Disciplines do Archmaster. Para quem tiver Animal Control, podemos comandar a maior parte dos animais. Podemos conseguir os animais para fazer o que nós quisermos. Mas se a criatura for demasiado hostil, pode haver uma maior dificuldade em fazê-lo. Se nós tivermos Curing, nós podemos curar ferimentos mais graves, possam ter resultantes de batalha. Quando a nossa Endurance é reduzida a 6 ou menos, nós poderemos utilizar esta habilidade para nos restaurar até 20 pontos de Endurance, ou restaurar mesmo 20 pontos de Endurance. No entanto, nós só podemos utilizar isto uma vez por dia. Se nós tivermos Hunt Mastery,
nós podemos beneficiar de grandes, de um maior sentido de audição, olfato e visão noturna. Se nós tivermos Psy-Surge, nós podemos adicionar 6 ao nosso Combat Skill em vez dos habituais 4, portanto o nosso Psy-Surge fica mais poderoso. E quem tiver Nexus, podemos aguentar calor ou frio extremos, quando se trata de climas ou mesmo propriamente ataques. E nós possuímos imunidade, certo? Uma imunidade limitada a certos elementos que nos sejam prejudiciais, como chamas, gases tóxicos, líquidos corrosivos, portanto, quanto maior for o nosso rank, mais efeito terá esta habilidade. Portanto, agora sim terminamos aqui esta jornada pela série Magna Kai. A próxima série é a Grandmaster, não é? A próxima temporada das aventuras de Lone Wolf. E eu posso dizer já agora, é a terceira temporada de 5. São 5 temporadas. Tivemos no ano passado a série Kai, este ano tivemos a série Magna Kai. Possivelmente para o ano podemos ter a série Grandmaster. Depois temos a série New Order. E por fim temos a série Endgame. Essa série está a ser neste momento terminada. O 32º livro foi recentemente lançado e o 32º é o primeiro de 2 partes. Portanto, aqui será um final épico a toda esta jornada de Lone Wolf. Infelizmente, Joe Deaver não conseguiu terminar a série como ele gostaria, porque infelizmente morreu antes que ele conseguisse terminar todos os livros, mas o filho está a tomar as rédeas de toda a série, e recentemente foi lançado o 32º livro, o Light of the Kai, a primeira parte de 2, mas daqui até lá dá tempo mais que suficiente para a segunda parte ser lançada, e podemos depois, quando chegarmos a essa altura, iremos cobrir o fim da aventura. Portanto, cá está. A série Magna Kai está terminada. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Podem usar a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Se ainda não subscreveram no canal, façam-no. Subscrevam no canal, juntem-se aqui à guilda. E cliquem no sino se quiserem receber notificações sobre novos vídeos que vão surgindo aqui no canal. E já sabem, eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui da Gamebook Guild. Até à próxima.